mas se tratava do cumprimento das promessas que todo um povo esperava. Quando nós estamos aqui meditando num país em que 95, 99% da população se diz cristã, nós não estamos dizendo a respeito de outra religião. O sal da terra não é outra religião, mas é alguém dentro daquilo que é a promessa de Deus para a nossa vida como nação cristã. Temos descoberto as Escrituras Sagradas e, portanto, estamos tentando o quê? Deixar que as mãos de Deus nos moldem para nos tornarmos a imagem daquele que nos chamou, Cristo Jesus. Então nós estamos dizendo a respeito de uma nova descoberta, nós estamos dizendo a respeito daquilo que Deus disse na sua palavra. E portanto agora você deve saber que mesmo que lá na história da sua família algumas práticas são condenadas por Deus, nós estamos dizendo de uma restauração daquilo que foi o que estava lá desde o início, que Jesus é o único caminho entre Deus e os homens. Quando ele está dizendo aqui, ó, a pedra que vocês rejeitaram, está lá no Salmo 118, depois a gente vê lá em Mateus 21, Jesus fazendo essa mesma referência. Ele está dizendo o quê? Naquela construção de pedras, hoje a gente vê tijolos, aí a gente põe argamassa por cima, a gente não está vendo nem os tijolos que estão na parede. Não sabemos que tipo de construção está atrás desse reboco. Mas lá naquele povo, eles entendiam bem o que significava pedra angular. Algumas versões dizem o quê? A pedra de esquina. Então toda a construção tinha uma pedra que dava direção a todas as demais pedras da construção. Era chamada de pedra fundamental, pedra de esquina. Então ele está dizendo assim, esse Jesus que vocês crucificaram é a pedra fundamental de tudo isso que a religião de vocês diz. Porque foi por meio dele, para ele e através dele que todas as coisas foram criadas. É esse o Messias que vocês aguardam por séculos. É esse pelo qual os patriarcas, os ancestrais, ansiavam por ver a revelação de Deus. Então, amados, Jesus é a expressão plena de Deus. Ele diz lá, em Hebreus fala o quê? Ele é a imagem visível do Deus invisível. Jesus não é tão somente um bom homem, ele é a expressão plena daquilo que o Pai quis revelar a mim e a você. Ele é Deus entre nós, Emanuel. Ele é aquele pelo qual Deus estava construindo e está construindo o seu povo. Ele é aquele que Deus estava tirando, né, de meio de uma confusão de ideias, de valores, para estabelecer um padrão. Toda a Bíblia, se você for estudar a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, os 66 livros aí, dizem a respeito o quê? Há uma centralidade absoluta em uma só pessoa, Cristo. Todas as demais pessoas que com a história do cristianismo começaram a ser agregadas no processo, beatificadas, santificadas, idolatradas, são contrárias à orientação dessa palavra que é cristocêntrica. Tenta encontrar na Bíblia qualquer orientação a respeito dessa confusão que a própria igreja cristã criou nos séculos. E encontra na palavra de Deus. Sabe como é que foi feito para que isso pudesse ter valia nos dias de hoje e pelos séculos? Colocaram outras palavras, dizendo que o que eles escreveram tem força daquilo que está escrito na Bíblia. Porque na Bíblia condena a prática de ter outros mediadores, outras pedras fundamentais que não seja Jesus Cristo. Isso está lá em Efésios, diz assim, verso 7 do capítulo 1, pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele. Toda a autoridade foi dada nos céus e na terra. Não há nada, não há outro nome. É aí que ele diz, né? Verso 12. A salvação, na minha versão aqui, a nova tradução da linguagem hoje, fica bem fácil de entender. Presta atenção. A salvação
só pode ser conseguida por meio dele. Dele quem? Fala, Jesus Cristo. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro nome que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Você entende agora, irmãos, que quanta gente enganada, tentando procurar outro nome, outras práticas, outra condução, outro caminho, que Deus está dizendo, não há outro nome no mundo inteiro pelo qual o homem pode ser salvo. Pode ser a pessoa piedosa, com boas práticas. Como eu abri aqui falando, muita gente achando que no final Deus vai dizer, é brincadeirinha, está liberado, está todo mundo agora de dentro. Isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não volta atrás. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então Ele deu uma orientação. E Ele está nos ensinando através dos séculos a obedecer o que Ele diz. Em 1 Timóteo 2,5 diz assim, pois, grifa isso na sua Bíblia, existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os homens. Na outras versões diz o quê? Pois existe um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, irmão, não adianta flagelar o seu corpo, não adianta acender luz para pedra e barro achando que aquilo vai iluminar o seu caminho. Por quê? Porque há um só caminho. Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então naquele instante os discípulos estavam ali colocando o quê? Toda a revelação a respeito de um fundamento que constrói todo o resto do edifício na sua vida. Você quer ter uma vida de sucesso? Porque a palavra diz que se a gente fizer tudo conforme está escrito, nós teríamos sucesso em tudo que fizermos. Não precisa ter medo dessa palavra. Ah, eu não quero sucesso, eu quero uma vidinha boa. Não, Deus diz dizendo que você vai ser bem sucedido em todas as coisas. Seu casamento, seu trabalho, seus estudos, na sua vida social. Deus tem o melhor. O que eu preciso para ter sucesso nos ambientes da vida? Eu preciso ter uma pedra de fundamento que vai determinar toda a minha ação de vida a partir de uma referência absoluta. Ou seja, uma vez estabelecida essa pedra na minha vida, é a partir dela que todas as demais coisas serão construídas. E não a partir dos meus sentimentos, que hoje quer muito, amanhã não quer mais. Hoje gosta, amanhã não gosta mais. Hoje deseja, amanhã repele. Hoje acha certo, amanhã já acha errado. Então, a referência do homem pelo homem é assim. Hoje eu estou muito animado, hoje eu estou muito desanimado. Hoje eu quero muito, agora não quero nada. Mas quando eu coloco na minha vida, na minha existência, uma pedra imutável, pronto, agora eu tenho a referência do absoluto. Não é mais o que o meu pai pensa, não é mais o que a minha mãe pensa, não é mais o que os meus amigos pensam, não é mais o que a sociedade pensa, mas é agora o que essa pedra determinou. É o marco. É aquela pedra que agora todo o balizamento, toda a estrutura, toda a definição de prumo, sabe o que é prumo? Colocar a vida no nível reto, sem que você fique... Equilíbrio é o quê? Manter uma vida reta. Porque toda vez que eu penso, quem é a menina que soltou papagaio pensa, ficava assim, ele ia caindo. Então ele está dizendo que todo equilíbrio é quando a Bíblia é o rumo, porque ela não muda. Passaram os céus, as terras, passaram a ser as gerações, os costumes, passaram as civilizações, e a palavra de Deus continua a mesma. Então muitas outras coisas vão passar? Vão passar. Muitas das discussões que nós estamos vendo não são novas, são cíclicas. Tentam derrubar a verdade, mas caem por terra, porque se mostram fracas diante do absoluto. Fala do amor que está na Bíblia. O amor que está na Bíblia fala que ciúme não é
proveniente do amor. E o que as pessoas dizem que para ter amor tem que ter ciúme. Então, em que eu acredito? Nos sentimentos ou no que a Bíblia diz? No que a Bíblia diz. Ah, então você está dizendo que eu não posso ser levado pelo que eu sinto. É exatamente o que eu estou dizendo. Porque todas as vezes que eu sou levado pelo que eu sinto, eu caio em armadilhas do diabo. Ah, mas está dizendo que então a gente vai ser pessoas frias. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que meus sentimentos se tornarão cada vez mais parecidos com os sentimentos de Deus, quando eu não levar em conta os meus próprios sentimentos, mas os sentimentos de Deus a respeito de mim. Porque lá diz o quê? Que quando eu der o fruto que Deus determinou para que eu desse, a alegria de Deus seria completa, Deus seria glorificado, a alegria de Deus estará em mim, e a minha alegria será completa. Ou seja, vou encontrar a plenitude de vida tão desejada e ansiada que tinha na minha vida. Quando? Eu me dispor a andar no absoluto de Deus. E aí em 1 Coríntios 8,6 diz assim, para a gente encerrar: porém para nós, existe somente um Deus, o Pai Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos, que até agora comem desses alimentos pensando que pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca, por isso elas se sentem impuras quando comem esses alimentos. Então o Paulo está escrevendo aos Coríntios, dizendo assim, ó, para nós, há um só Deus, um só Senhor. Agora tem muita gente que está cheio de ídolo na sua vida. E eu não estou dizendo apenas da estátua de barro, que você se acostumava a se curvar, ou do patuá, que está dentro do seu bolso aí, você imaginando que isso que está te dando sorte para manter dinheiro na sua carteira. Ou aquela ferradura que está atrás da porta, que toda vez que você abre lá e bate aquele negócio, lá está achando que aquilo lá que está... Ou o ramo de alho, né? Como é que chama? Uma resma de alho, despendurado na porta, pensando que vai entrar vampiro na sua casa. Vampiro brasileiro. Não, amado. É o nome de Jesus Cristo. É o sangue do Cordeiro aspergido nos umbrais do meu coração, da minha mente. Sabe quando o sangue de Jesus está na minha mente? Quando eu escuto o que Paulo diz aos Filipenses, diz, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, sejam essas coisas que ocupem o vosso pensamento. Pronto. Agora a marca de Cristo está na minha mente. E aí a pessoa diz, tá bom, e o coração? Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso, terrivelmente corrupto. Então o que eu tenho que fazer? Tirar o coração de pedra e receber o coração de carne. Como eu faço isso, amado? Deixando que a palavra de Deus que está na minha mente encontre lugar no meu coração. Quando eu começo a colocar em prática, eu não apenas sei, mas eu pratico. Tem muita gente que sabe muito a respeito de Deus e conhece muito pouco de quem Deus é. Tem pouquíssima intimidade com Deus. Então, irmãos, impelidos pelo Espírito Santo, disseram, é em nome de Jesus Cristo. Tudo o que fizer, seja para dar glória a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que a sua esperança, a sua expectativa, o seu esforço, não seja apenas para ver as coisas acontecerem nessa vida, mas que você tenha a esperança da ressurreição, que vai trazer sobre nós juízo, vai trazer sobre nós separação eterna de Deus ou não.